Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma teleaula da disciplina Gestão em Saúde. Este é o nosso quarto encontro, que está intitulado Gestão do Espaço Físico, dos Recursos Materiais e dos Recursos em Saúde. Hoje você vai aprender quais são os elementos básicos para o gerenciamento da estrutura física, dos recursos materiais. Haja visto que nós já aprendemos como gerenciar as pessoas, ou melhor, como gerenciar os recursos humanos dentro das instituições de saúde. E agora você precisa entender como que o gerenciamento do espaço físico, dos equipamentos, dos materiais, de fato, então, acontece. Com isso, vai ser necessário trabalharmos também com a questão relacionada aos custos. Custos esses que são oriundos do processo da assistência em saúde e que estão diretamente ou indiretamente relacionados a essa assistência. E para contextualizar todos esses assuntos, quero que você compreenda aqui no slide quais são os assuntos e a ordem que iremos abordar cada um deles. Nós vamos, primeiramente, falar sobre o dimensionamento físico dos recursos de saúde, para depois trabalharmos com o gerenciamento dos recursos materiais. E então nós vamos falar do gerenciamento dos resíduos provenientes dos serviços de saúde, que também é uma atribuição da equipe de enfermagem, ou melhor, do enfermeiro, para ser mais exato. Esse gerenciamento, essa gestão dos recursos, ou melhor, dos resíduos provenientes dos serviços de saúde, enquanto ali planejamento para armazenamento, segregação, acondicionamento e depois destinação final desses resíduos que apresentam em sua composição alguns resíduos que são infectantes, outros que são resíduos químicos e que precisam ser gerenciados de maneira distinta. Para finalizar, nós vamos então adentrar ao conteúdo dos custos em saúde. Você vai entender a respeito dos valores, dos preços que são oriundos dessa assistência. E para isso nós precisaremos abordar a questão relacionada à auditoria em saúde, que tem uma relação muito próxima com esse outro elemento que é o custo em saúde. O preço que nós damos a determinada assistência e o preço que envolve, o custo que envolve essa prestação de assistência. E aí você vai entender que esse custo, ele vai levar em consideração vários elementos, desde os recursos materiais até a estrutura física, recursos humanos e vários outros elementos. Quando a gente se aproximar do no final do segundo conteúdo, nós vamos participar, e eu quero que você participe do game. Com isso, eu já quero que você anote o número do PIN para você ir se adiantando e então conseguir o seu lugar no game. Anote aí. O número do PIN é 2063714. Anote, a nossa tutora à distância, a Ana Paula, também vai postar o número do PIN via chat. Isso também facilita, caso não tenha dado tempo de você anotar ou ter tirado uma foto, não tem problema. Eu também vou deixar disponibilizado um tempo para que você consiga participar do game e garantir então o seu lugar. Bom, como você viu, são vários os assuntos para serem abordados nesse momento, então vem comigo. Gestão da estrutura física e recursos materiais em saúde. Nós vamos entender agora como que se faz o gerenciamento da estrutura física e dos recursos materiais. E você vai entender que esses materiais, eles são classificados de acordo com o uso, com a durabilidade, dentre outros elementos que os caracterizam. Mas o que é, então, estrutura física? Vamos ao quadro. Nós temos que esses recursos físicos que nós consideramos estrutura física envolve as áreas internas e as áreas externas.
Claro que tanto uma quanto a outra leva em consideração as dimensões dessas estruturas e também as instalações que compõem o serviço de saúde. E isso engloba área hospitalar, vários serviços de atendimento especializado, dentre outras instituições que prestam assistência em saúde. A grande questão é: existe padronização? Ou seja, existe regras para estruturar esses recursos físicos? E a resposta é sim. A resolução diretoria colegiado, que nós chamamos de RDC, número 50, ela estabelece o dimensionamento, a quantificação, as dimensões mínimas e as instalações que são obrigatórias de acordo com cada ambiente e as atividades em saúde que são prestadas por esse estabelecimento. Essa resolução, ela recomenda, por exemplo, algumas características, ou melhor, algumas dimensões para cada um dos serviços de atenção em saúde. Então, por exemplo, essa RDC 50, ela recomenda que para uma unidade de internação, um posto de enfermagem deve ter 6 metros quadrados. Para quartos que prestam assistência em saúde em adultos, ele deve ter, para quartos de adultos, um quarto deve ser destinado para isolamento. Isolamento esse que é utilizado principalmente para doenças infecto-contagiosas, principalmente as que são altamente infectantes. E, claro, para o processo do tratamento, isso requer aí um isolamento para que não haja transmissão dentro do serviço de saúde, dessa pessoa que tem a doença altamente infectante para as outras pessoas. Em relação ao quarto para um leito, estima-se que esse quarto deva ter 10 metros quadrados. Um quarto que apresente 2 leitos deve medir 7 metros quadrados por leito. Enfermarias de 3 a 6 leitos devem ter 6 metros quadrados por leito. Com isso, você consegue perceber que existe uma padronização e que as instituições de saúde devem levar em consideração o que é padronizado por essa RDC 50. Então, os enfermeiros, quando se tem reforma dentro da instituição, quando estão construindo uma outra ala, um outro setor, ou até mesmo uma instituição de saúde, o enfermeiro ele participa ativamente do desenvolvimento e planejamento da construção dessas instalações. E para isso é preciso conhecer o que traz a RDC 50. Então, sim, as instituições de saúde elas precisam seguir uma resolução. Essa resolução ela padroniza não só as dimensões, mas também as instalações, e isso leva em consideração as instalações hídricas, elétricas, rede de gases, que são utilizadas para assistência em saúde e também são padronizadas por essa RDC. Eu tenho certeza que provavelmente você não tinha parado para pensar sobre isso e na importância de ter uma padronização, para que as instituições elas sejam, embora cada uma tenha a sua peculiaridade, tenha a sua estrutura física, minimamente precisa atender requisitos mínimos para que essa assistência de fato possa acontecer. Então, em relação aos recursos físicos, que levam em consideração a estrutura das instituições, desde as áreas externas até as áreas internas, nós precisamos levar em consideração a RDC 50. E é claro, ela traz muito mais do que essas informações que eu trouxe no slide. Eu achei interessante colocar esses requisitos, essas características, justamente para você entender que sim, existem parâmetros diferentes para um quarto com leito, quarto com 2 leitos, de 3 a 6. Então perceba que existe toda essa preocupação com a dimensão dos quartos e é o que eu disse, não só as dimensões, mas também as instalações. Sempre de acordo com o ambiente e as atividades em saúde que são oferecidas por aquele serviço ou por aquele setor.
Em relação aos recursos materiais, eles representam 75% do capital das organizações. Portanto, a forma de administrar reflete-se nos custos advindos das atividades da empresa. A administração dos materiais trata especificamente de um conjunto de normas relacionadas com a gerência de artigos essenciais, à produção de determinado bem ou serviço. Quando eu me refiro à produção de bens, eu quero que você entenda produto, tá? Eu quero que você entenda objeto. Quando a gente compra, por exemplo, uma roupa, ou melhor, quando a gente compra artigos hospitalares, luva, caixa de luva, gaze, então são empresas que produzem produtos, tá? Objetos, enquanto que nós dos serviços de saúde, nós produzimos serviço, nós prestamos serviço. Então, só a diferença entre produção de bens e produção de serviços, ok? Bom, já que você já compreendeu que os recursos materiais representam significativamente o capital das organizações, é que é tão importante que se tenha um planejamento e um serviço que faz o planejamento dos materiais nas instituições de saúde. E esses serviços, eles são responsáveis pela compra de materiais, pelo armazenamento, distribuição e, claro, controle. Haja visto que quanto mais se gasta, maior o custo daquela assistência em saúde. Por isso que é tão importante que se tenha um planejamento e que se faça aí medidas para a contenção dos gastos, e a contenção dos gastos sempre relacionada ao melhor atendimento em saúde. Não quer dizer que, gastando pouco, nós não vamos oferecer um serviço de qualidade. Só que esse gasto precisa ser racional. Por isso que é tão importante entendermos como que os recursos materiais, eles são entendidos e classificados. Então, os recursos materiais, nós podemos, então, definir eles enquanto a finalidade. Então, por exemplo, o uso de cada material. Então, eu tenho, por exemplo, gaze, atadura de crepe, são materiais que têm, enquanto uso, situações comuns. Então, é para cobertura de lesões, para realização de curativo. Então, em relação ao uso, esses materiais possuem a mesma finalidade. Agora, em relação à duração, nós temos que esses materiais eles podem ser permanentes, ou seja, têm uma durabilidade maior que 2 anos, ou então considerados materiais de consumo, justamente porque a durabilidade deles é menor de 2 anos. Para considerar quando um material é permanente ou de consumo, a gente tem que entender que o material permanente é aquele material que, mesmo em uso recorrente, ele não perde a sua identidade física. Então, por exemplo, monitores multiparamétricos, ventiladores, aparelhos de ultrassom, são bens, são materiais permanentes, eles são duráveis. Nós fazemos o uso recorrente, entretanto, ele não vai perdendo a sua característica, a sua identidade física. Diferente da luva, que é o material de consumo. Eu utilizo para aquele atendimento e depois eu preciso descartá-la. Então, essa é a diferença entre materiais permanentes e materiais de consumo. Temos também a divisão, a classificação dos recursos materiais por porte. Então, pequeno, médio e grande porte. Em relação a custo, também é uma forma de classificar esses recursos materiais. E matéria-prima. De custos, é de pequeno, médio e elevado custo. Matéria-prima é a forma, os materiais que dão origem ali àqueles materiais. No que se refere ao atendimento, de fato, assim, hospitalar, relacionado à assistência e enfermagem, nós utilizamos muito essa classificação da durabilidade. Então, nós sempre classificamos os materiais como de consumo e permanente. Essas outras classificações, elas se fazem importantes
para o serviço de materiais, para os almoxarifados, para o patrimônio. Então, essas outras características, elas são mais vinculadas a esses serviços de gerenciamento de materiais. Na enfermagem, a gente acaba utilizando muito essa classificação. Por quê, professora? Porque nós consumimos muitos materiais durante a assistência em saúde e, é claro, nós também somos responsáveis pelos materiais permanentes. Então, somos nós que encaminhamos um monitor multiparamétrico, um ventilador mecânico, por exemplo, para a manutenção preventiva, para o conserto, tá? Então, uma das nossas atribuições é fazer o gerenciamento desses materiais, ok? Bom, em relação a esse assunto, nós temos também que o serviço de compra é o responsável pela aquisição dos materiais mediante as solicitações. E nós temos dois serviços aqui que contribuem para esse gerenciamento. Nós temos dentro das instituições o setor de patrimônio e o setor de almoxarifado. O setor de patrimônio ele é responsável por gerenciar os materiais permanentes, que então são o patrimônio da instituição. Então, são eles os responsáveis por possíveis extravios desses materiais, quantidade de materiais que saiu por conserto, materiais que foram emprestados a outras instituições. Nossa, professora, mas isso acontece? Acontece. Existem municípios, né, e as instituições acabam se ajudando. Então, a minha instituição tem muito, por exemplo, ventilador mecânico e a outra instituição está precisando. Então, as instituições, elas realizam empréstimos. Eu já vi isso acontecendo várias vezes e o patrimônio é o responsável por gerenciar, saber exatamente onde está aquele material e em qual instituição que foi emprestado. Ou até mesmo transferências internas. Então, por exemplo, existem materiais específicos para cada setor, mas que podem ser emprestados para outro. Então, o pronto-socorro emprestar para a UTI emprestar para o pronto-socorro, tá? Mas geralmente essas transferências internas, quem gerencia é a equipe de enfermagem. Nós temos também o setor de almoxarifado. E o almoxarifado, ele organiza não só os materiais permanentes, como também os de consumo. E eles são responsáveis por recebimento de novas compras, armazenamento desses novos materiais, distribuição deles para os setores e também o controle. Então, veja que um serviço ele complementa o outro. Um aspecto importante nos recursos materiais é a manutenção. O serviço de manutenção e engenharia clínica tem por objetivo realizar a manutenção preventiva ou então de reparação, que é quando aquele equipamento, de certa forma, apresenta um defeito, uma falha no seu funcionamento. E é muito importante ter o controle das manutenções por meio de relatórios. E uma das atribuições da enfermagem é fazer esse controle. Então, eu sei, por exemplo, que no meu setor, um monitor multiparamétrico apresentou defeito, eu encaminhei para o serviço de manutenção e, portanto, eu preciso estabelecer um período para considerar a volta desse equipamento, preciso solicitar empréstimo de outro serviço, de outro setor, para que eu consiga repor esse material até a vinda dele depois da reparação. Então, todos esses elementos são organizados e planejados por nós da equipe de enfermagem, mas especificamente o enfermeiro responsável por esse gerenciamento. Então, veja o quão importante é você compreender todos esses aspectos, não só das dimensões físicas, da estrutura física, mas também dos recursos materiais. Com isso, você já tem subsídio para compreender a gestão dos recursos físicos e materiais. Vamos resolver uma situação-problema do nosso livro didático que leva em consideração a gestão dos recursos físicos e também dos recursos materiais, mas mais especificamente dos recursos físicos. Com isso, a nossa situação-problema apresenta o seguinte dilema, vamos assim dizer.
Um hospital privado está em ampliação dos seus serviços como hemodinâmica e nefrologia. Devido a essa ampliação, a gerente de enfermagem, juntamente com a administração do hospital, vem desenvolvendo vários projetos. A gerente de enfermagem, Maísa, está elaborando um projeto para a abertura do serviço de nefrologia, tá? Ou seja, para o setor de hemodiálise. A coordenadora da enfermagem, a enfermeira Marisa, responde pelos setores de alta complexidade e ajudará na elaboração desse projeto. O projeto deve conter estrutura física e recursos materiais utilizados na hemodiálise. A grande pergunta é: quais são as normas que a coordenadora deverá seguir para a construção dessa área física da hemodiálise? Qual deve ser a atuação do enfermeiro frente à gestão dos recursos materiais? Então, nesse sentido, a coordenadora, junto com os responsáveis pelo desenvolvimento desse projeto, deve fazer o levantamento segundo a RDC 50 para inserir no projeto a normatização do serviço de hemodiálise. Em relação à RDC 50, o que ela traz em relação a isso? Que cada poltrona ou leito deve ter 5 metros, tá? 1 metro deve ter de distância entre um leito e outro, ou entre uma poltrona e outra. 0,5 metro entre os leitos, ou então entre as poltronas e parede paralelas. Então, veja que tem o distanciamento entre as poltronas e a parede. Espaço livre em frente ao pé da poltrona e o leito, que deve ser de aproximadamente 1,5 metro. E 0,6 metros entre a cabeceira da poltrona e a parede atrás dessa poltrona ou desse leito. Tá? Essa aqui é a resolução número 50 de 2002 e que traz aí aspectos a serem seguidos para construir um serviço de hemodiálise. Veja que o distanciamento ele é bem enfatizado na RDC e deve ser seguido. Então veja que cada detalhe conta e conta muito para a organização. Por quê? Eu preciso levar em consideração que entre essas distâncias estabelecidas pela RDC, nós teremos aí equipamentos, nós teremos um espaço para o atendimento em saúde, então todas essas características são importantes para compreender todo o desenvolvimento dessa prestação de serviço em relação à hemodiálise. Claro que, assim como nesse serviço, existem outros que também são caracterizados, segundo o tipo de atividade e o tipo de instituição que presta esse serviço. Então, para cada requisito, existem características a serem seguidas pela RDC 50. E essa situação problema foi bem pertinente para que a gente conseguisse compreender como que é distribuído o dimensionamento desse serviço em especial. Então, essa situação problema ela foi bem pertinente para podermos entender isso. Em relação aos recursos materiais, o que o enfermeiro vai ter que levar em consideração? Quais são os equipamentos, os materiais de consumo e os materiais permanentes. Materiais permanentes para fazer um planejamento e gerenciamento das manutenções preventivas, que são extremamente importantes, justamente para que se previna o desenvolvimento de falhas, que aquele equipamento quebre, e o de consumo para que a gente consiga aí estabelecer uma rotatividade na assistência e organizar o próprio consumo desses materiais para que a assistência seja prestada, tá? É claro que o serviço de auditoria auxilia muito nesse processo dos materiais de consumo, mas nós precisamos, enquanto gestores dessas unidades, sempre ficar atento a esses elementos. Gestão de resíduos nos serviços de saúde. Esse é um assunto de extrema importância, haja visto que é o enfermeiro que faz o planejamento, que auxilia no planejamento do gerenciamento de resíduos e que as instituições de saúde possuem uma obrigatoriedade no que se refere ao desenvolvimento desse gerenciamento. Mesmo porque, durante a assistência em saúde, nós produzimos e muitos resíduos que podem, muitas vezes, representar
risco para o ambiente. Por isso, é tão importante organizar a segregação desses materiais, ou melhor, desses resíduos, o armazenamento, o acondicionamento, o armazenamento e depois a disposição final. Destinar esse resíduo ao local mais apropriado e, se necessário, tratar esses resíduos antes de serem disponibilizados, ou melhor, né, inseridos em um ambiente, para que não represente risco para o solo, para a água, né, e é claro, consequentemente, para os seres humanos. Mas do que se trata esse assunto? Quero que você me acompanhe aqui no quadro. Esses resíduos do serviço de saúde, eles são, como eu disse, produzidos durante assistência em saúde. E é muito importante a gente pensar não só no ambiente, no meio ambiente, mas também na segurança ocupacional dos funcionários que manuseiam esses resíduos durante a assistência. E, como eu disse, a qualidade do meio ambiente. Por isso, não podem ser mal gerenciados. De acordo com a RDC número 222 de 2018, que foi atualizado, então, nós temos, de acordo com a classificação dos resíduos, as seguintes classificações. O grupo A, que é considerado os materiais, os resíduos, né, infectantes. O grupo B, que são os resíduos químicos. C, radioativo. D, aquele lixo comum. E o E, que são os perfuro-cortantes. Alguns exemplos do grupo A: bolsas de sangue, gase com material biológico, como sangue e secreção, são considerados potencialmente, com uma carga biológica muito grande, portanto, são resíduos infectantes, tá? Com alto risco de infectar não só o ambiente, como também as pessoas que manuseiam aquele material podem entrar em contato com material biológico. O grupo B são alguns exemplos, de resíduo químico: pilhas, baterias, medicamentos. Grupo C são materiais radioativos, relacionados aí aos equipamentos que utilizam radiação, bem como sobras de alimentos dos pacientes que são submetidos à iodoterapia. Então, eles precisam ser tratados de maneira diferente. O grupo D é o que a gente chama de resíduo comum. É aquele resíduo doméstico, então, restos de alimento, algumas embalagens, aquilo que a gente acaba produzindo em casa, tá? No nosso domicílio. E o grupo E, que são os perfuro-cortantes, como agulhas, lâminas, ou seja, que são materiais que são capazes de perfurar os recipientes e também aqueles que os manuseiam. Para isso, é muito importante fazer o gerenciamento desses resíduos. E esse gerenciamento, ele se traduz como um conjunto de atividades administrativas aplicáveis à minimização da geração de resíduos, segregação, coleta, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, bem como a eliminação e a disposição final desses resíduos. Veja que são várias as etapas que envolvem o gerenciamento desses resíduos. E essas etapas, elas estão inseridas na fase intraestabelecimento de saúde, que são relativas às etapas decorrentes desde o ponto de geração até a colocação dos resíduos para coleta externa. Isso quer dizer que a instituição, ela tem responsabilidade pelo momento da geração desse resíduo. Então, por exemplo, quando nós realizamos um curativo, nós produzimos vários resíduos, né? Então, a gase que está suja, que está contaminada com material biológico, como sangue, secreções. E nós vamos segregar esse resíduo no coletor correto, né? Com isso, nós temos o manuseio desse material. Esse material ele vai ser acondicionado em um recipiente, em um saco coletor, vai ser armazenado dentro da instituição e depois vai passar o serviço de coleta, vai tratar os materiais que são infectantes e que precisam de tratamento para depois fazer a disposição final. Então, a nossa responsabilidade é fazer todos esses processos de maneira, então, adequada.
segregando esse material corretamente, armazenando de maneira adequada. E a fase extra-estabelecimento de saúde são os procedimentos de coleta externa, tratamento quando necessário e disposição final. Por exemplo, o lixo comum não precisa ser tratado, né? Como é o nosso lixo doméstico. Agora, o lixo infectante, ele precisa ser tratado antes de ser inserido no ambiente externo. Por isso, faz-se necessário o plano de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, que nós chamamos de PGRSS. De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária de 2018, que é a última resolução, nós temos que esse plano é um documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente. Então perceba que são vários os elementos a serem considerados no desenvolvimento desse plano de gerenciamento. Então, desde a identificação, quando nós segregamos os resíduos dentro das instituições de saúde, nós precisamos identificar. E as instituições, elas até padronizam algumas identificações. Então, cada setor tem que identificar de onde é aquele resíduo. Então, a UTI, por exemplo, precisa identificar que aquele saco, aquele recipiente está relacionado aos resíduos da UTI. Por quê? Porque o hospital vai fazer a coleta de todos os resíduos de todos os setores. Aí, quando a gente organiza, acaba reunindo todos esses sacos, esses recipientes, vai se misturar. E se acontecer de uma segregação errada, ter uma agulha dentro de um saco de lixo infectante ou de lixo comum, como que a gente vai identificar de onde é o erro, de que setor é proveniente? Então, a identificação é fundamental nesse processo de planejar o desenvolvimento, então, desses resíduos dentro das instituições de saúde, dentre outros aspectos que são considerados na RDC 222. Vamos resolver uma problema envolvendo gestão dos resíduos? Então, vamos lá. Nessa problema, o hospital está em ampliação dos seus serviços, como os de hemodinâmica e nefrologia. Devido a essa ampliação, a gerente de enfermagem e administração vem desenvolvendo vários projetos. A enfermeira Luísa, que é a coordenadora dos dois setores, deverá fazer um treinamento para os funcionários das unidades sobre os cuidados com os resíduos. Mas quais são os principais itens a serem abordados nesse treinamento? Um deles é o tipo de resíduo e o recipiente adequado. Então, é preciso informar a equipe que o lixo infectante deve ser acondicionado no lixo que no saco que nós chamamos de saco branco ou saco leitoso, tá? Justamente para identificar que aquele lixo ele é infectante. O grupo B ele vai ser armazenado em bombonas ou containers para receber esses materiais químicos, como medicamentos que passaram do prazo de validade, baterias, pilhas. Grupo C, aqueles resíduos radioativos, tá? Que são provenientes aí dos equipamentos que utilizam radiação, bem como os alimentos, sobras de alimentos de pacientes que fazem iodoterapia. O grupo D vai levar em consideração aqui o que é preconizado nas orientações municipais, então qual o tipo de lixo para identificar o resíduo comum. E nós temos algumas variações, pode ser o lixo preto, o lixo da cor verde ou azul. A gente vai seguir o que é orientado pelo município.
E o grupo E, que deve ser acondicionado em caixas coletoras, em recipientes coletores específicos para esses materiais perfuro-cortantes. Justamente por quê? Porque esses materiais, eles precisam ter uma rigidicidade contra, né, a punctura, que é quando o material ele é capaz de, ele é pontiagudo, é capaz de perfurar. Rasgadura, né, que é capaz de rasgar o recipiente. Então, por isso, é preciso ter um recipiente adequado para acondicionar esses resíduos. Por que é tão importante trabalhar com esse aspecto? Justamente porque é responsabilidade da organização fazer a segregação desses materiais, desses resíduos, acondicioná-los, armazená-los. E se a gente, desde ali do momento da geração, não organizar esse gerenciamento e não segregar de maneira correta, nós teremos repercussão não só para a saúde ocupacional dos trabalhadores, como também para o meio ambiente. E é responsabilidade da instituição e dos profissionais da área da saúde que produzem esses resíduos. E essa situação problema foi bem pertinente para que a gente pudesse discutir esse assunto. Nosso momento de interação e agora o nosso momento do game. Vamos lá? Vou dar um tempo para que vocês consigam entrar no game, para conseguir então participar da nossa interatividade. Vou dar esse tempo para vocês entrarem e na sequência eu dou start no game e depois dou continuidade ao nosso encontro.
dar início ao nosso game. Nós já temos aqui a quantidade para pelo menos dar ali o nosso ranking. Então vamos para a primeira pergunta. O setor responsável pelo recebimento, armazenamento e controle é o almoxarifado, patrimônio, expurgo ou setor de compra? Setor responsável pelo recebimento, armazenamento e controle é o almoxarifado, patrimônio, expurgo ou setor de compra? Então, 4 pessoas acertaram. Então, o setor responsável por receber os materiais que foram comprados, armazená-los e controlar a dispensa, né, e o direcionamento deles é o almoxarifado. O patrimônio vai ser só em relação aos equipamentos, aos materiais permanentes. O expurgo é destinado para aquele local em que nós armazenamos os resíduos, né, e alguns materiais. E o setor de compras é responsável pelo ato de comprar os materiais. Então, a Rebeca está em primeiro lugar, seguida em segundo a Lê, em terceiro Ana e em quarto a Laura. Vamos para a segunda pergunta. De acordo com a RDC 50, o quarto com um leito deve medir 6 metros quadrados, 5 metros quadrados, 7 metros quadrados ou 10 metros quadrados. De acordo com a RDC 50, o quarto com um leito deve medir... Qual é o dimensionamento, então, do quarto que possui um leito apenas? Então, uma pessoa acertou. De acordo com a RDC 50, o quarto que tem apenas um leito deve medir 10 metros quadrados. A Laura assumiu a primeira colocação, em segundo lugar, Rebeca, em terceiro, Alê e em quarto, Ana. Vamos para a terceira pergunta. Lâmina de bisturi representa resíduo do grupo A, B, D ou E? Lâmina de bisturi representa resíduo do grupo A, B, D ou E? O tempo está acabando. Uma pessoa acertou. A lâmina de bisturi representa o resíduo do grupo E, que é o resíduo pérfuro cortante. Lembrando que o grupo A é infecto, né, os infectantes, o B são os químicos e o D é o resíduo comum. A Laura está em primeiro lugar, em segundo Rebeca, em terceiro a Lê e em quarto a Ana. Quarta e última pergunta. O saco branco, que é aquele leitoso, deve acomodar o resíduo químico, o infectante ou o comum? O saco leitoso deve acomodar o resíduo químico, infectante ou comum?
3 pessoas acertaram, então o saco branco, ou então que nós também consideramos o saco leitoso, deve acomodar o resíduo infectante. Então o nosso pódio ficou em terceiro lugar a Ana, em segundo Rebeca, e a Laura ficou em primeiro lugar. Parabéns a todo mundo que participou do game, em especial aqueles que ficaram então no ranking, né, no nosso pódio. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, muito obrigada pela participação. Isso torna o encontro mais dinâmico. Mas então nós vamos dar continuidade agora. Vamos para o próximo conteúdo. Gestão de custos em saúde. E esse é um elemento que é muito considerado nas instituições de saúde, porque com base no gerenciamento de custo que a instituição ela vai ter bom êxito ou não em decorrência ali do processo de competitividade. Então, quando se gasta muito, né, e você não tem um retorno financeiro, provavelmente a instituição ela vai passar por algumas dificuldades financeiras. Então, por isso que é tão importante fazer o gerenciamento de custos, uma vez que a assistência em saúde ela demanda muitos materiais, recursos humanos, estrutura física, e todos esses elementos precisam ser considerados para que a gente tenha, então, um atendimento de qualidade com um custo adequado para o atendimento necessário para essas situações. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender alguns elementos fundamentais para esse gerenciamento. Em relação a esse assunto, quero que você me acompanhe aqui no quadro. Esse gerenciamento dos custos em saúde, ele leva em consideração todos os gastos, todas as despesas realizadas para a produção dos nossos serviços. Lembrando que a assistência em saúde presta serviço, nós não produzimos bens, né? Nós não produzimos aí um material, um objeto, mas sim prestamos um serviço. Então, nós gastamos muito com insumos que são utilizados na produção, bem como alguns gastos que são considerados fixos. Eu quero que você entenda que existe uma diferença entre preço e valor. Tá? Preço é aquilo que a gente paga, tá? É realmente aquele gasto, aquele custo monetário, tá? Enquanto que valor, ele é compreendido como benefício proporcionado. Então, por exemplo, nós temos lá um serviço de diagnóstico, né, por imagem. Então, a instituição ela tem esse serviço dentro dela, então presta esse serviço de exames de imagem. Mas nós sabemos que esses equipamentos eles têm um custo, um custo bem elevado. Mas a gente precisa avaliar o preço que pagamos por aquele equipamento e qual o valor daquele equipamento em termos de benefício. Às vezes nós podemos comprar um equipamento com um custo extremamente elevado, mas que tenha valor, que agregue valor na instituição. Então, por exemplo, é um equipamento que não se tem em nenhuma instituição na cidade ou no município. Então, vai agregar valor à instituição. Por quê? É um serviço que só será ofertado naquela instituição. Portanto, além de oferecer um serviço de qualidade para a população, vai oferecer um serviço diferenciado. E a instituição ela vai ser referência para aquele exame. Então, nós temos o preço que pagamos, né, o custo pela aquisição daquele equipamento, versus o benefício, o valor a ele representado. Então, a gente precisa entender que existe essa diferença. Então, com isso, vamos agora empregar os conceitos corretamente. Preço vai estar sempre relacionado ao que pagamos pela aquisição de um serviço ou de um bem, e valor é o benefício agregado à aquisição daquele serviço ou
daquele objeto, daquele bem em relação a gerenciamento de custos, ok? Então, só para entender a diferença entre essas duas terminologias. Vamos adiante. Nós temos aqui que o gerenciamento desses custos, né, envolve os enfermeiros, mesmo porque somos nós que administramos as unidades de saúde. E nós somos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos humanos, né, que nós já vimos nessa disciplina, os recursos materiais, como também os recursos físicos, que consomem grande volume dos recursos financeiros. E aí nós temos algumas classificações em relação aos custos. Nós temos os custos diretos, que são aqueles gastos que se aplicam diretamente na produção de um produto ou de um serviço. Então, exemplo, o que nós utilizamos no cuidado, na prestação da assistência? Nós utilizamos luva, nós utilizamos máscara. Então, está envolvido diretamente no desenvolvimento da assistência. Mas nós precisamos levar em consideração que custos indiretos também são necessários, tá? E são comuns a diversos procedimentos ou serviços e não podem serem atribuídos a um setor ou produto. Exemplo, gasto com luz, água, limpeza, entre outros. É comum e é necessário para que o atendimento aconteça. Não está diretamente relacionado à assistência, mas está relacionado indiretamente a ela. Nós temos também os custos fixos, que são aqueles operacionais vinculados à estrutura da instalação e que se mantém. Exemplo, custo com salário, aluguel, dentre outros. É um custo fixo. Então, eu sei que todo mês eu tenho ali uma quantidade de profissionais e eu vou ter que dispensar uma quantidade, um custo para fazer o pagamento desses salários. O aluguel é a mesma coisa. Todo mês, aquele valor fixo ele é destinado para pagar aquela infraestrutura. E nós temos os custos variáveis, que são aqueles relacionados ao volume de produção. Exemplo, materiais, medicamentos, entre outros. Por que variável? Porque se eu tenho um aumento exponencial de atendimento, eu vou ter maior consumo de materiais, medicamentos, dentre outros. Agora, o custo fixo, embora eu tenha uma alta demanda, então nesse mês nós atendemos mais. Independentemente se eu atender 10, 20, 30 pacientes a mais por dia, o custo do aluguel vai ser o mesmo, então ele é fixo, tá? Agora você pode me perguntar, professora, mas um custo, ele pode ser, por exemplo, direto, né, e ser variável? Sim, né? A luva, por exemplo, é um custo direto, eu utilizo para assistência em saúde e ela é variável, quanto maior o atendimento, mais eu vou gastar luva, tá? Professora, e por exemplo, eu tenho ali um custo fixo que pode ser indireto. Sim, por exemplo, né, ali o aluguel. O aluguel do estabelecimento, ele é um custo indireto, mas que é necessário para que a assistência aconteça e ele é fixo. Então, nós temos também que eu tenho ali um custo que pode ser classificado com mais de uma classificação, tá? Só para vocês entenderem. E, claro, a gente precisa entender que dentro das instituições a gente precisa comprar os materiais. E, geralmente, nas instituições, né, públicas, nós utilizamos o processo de licitação, que é um procedimento administrativo que seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse, visando proporcionar oportunidades iguais aos fornecedores. A licitação, ela visa garantir igualdade nas condições para que todos que queiram realizar um contrato com uma empresa pública consiga. Então, por exemplo, o pregão é um exemplo de licitação, é uma modalidade, né? Então, quando a gente vai precisar comprar um material para o hospital ou comprar um serviço que pode ser incorporado na instituição, de qualquer valor, nós podemos utilizar o pregão. O que significa o pregão? As empresas interessadas em fornecer aquele produto ou fornecer aquele serviço vai dar lances, tá? E vai vencer aquela empresa que tiver uma proposta da oferta do serviço, né, da prestação de serviço ou de um determinado produto, e essa proposta tiver um menor
preço, o menor custo. Então nós vamos comprar a luva agora desse fornecedor. Por quê? Porque ele é o que apresentou a luva, né, com as descrições que nós solicitamos, com menor valor. Tá? Agora, as empresas privadas, as instituições de saúde privada, a compra geralmente ela é direta, ou seja, o serviço compra, negocia livremente com o fornecedor, seguindo apenas as diretrizes financeiras da instituição. É que, por se tratar de administração pública, a gente tem prestação de contas, existem outros elementos a serem considerados. Nas instituições de saúde, leva em consideração o poder aquisitivo da instituição e as suas próprias diretrizes financeiras, sem ter todo esse processo ali de licitação como na empresa pública. Em relação ao custeio, as empresas precisam realizar planilhas de custos bem elaboradas. Essas planilhas são construídas pelo setor de contabilidade para encaminhar os relatórios mensais discriminando os custos, principalmente, né, quando se tiver ali o custo nos setores. Tem setor que custa mais caro mesmo, como centro cirúrgico, hemodinâmica. Por quê? Porque a aquisição dos materiais geralmente tem um custo mais elevado, tá? E o gerente de enfermagem, ele vai analisar os custos que podem ser controlados nas suas unidades. E geralmente esses custos controláveis são aqueles variáveis, porque os fixos é muito difícil a gente ter autonomia para mudá-lo. A gente consegue fazer possíveis variações no custo que é variável, naquele que a gente consegue ali se alterar conforme o atendimento. E às vezes contratando um outro serviço, adquirindo material de um outro fornecedor que tenha um valor menor. É claro que a gente tem que sempre levar em consideração ao valor agregado àquele produto, em relação ao benefício, porque muitas vezes a gente pode até escolher um fornecedor que tenha um menor preço. Mas, por exemplo, o jaleco. Quantas vezes eu já fui tentar vestir um avental, né, descartável e ele rasgou? Ele rasga, então a hora que você vai acomodar o seu braço, ele rasga, ele rompe, né? Então ele pode até ter um custo menor, mas eu acabei utilizando dois. Por quê? Porque eu vou ter que trocar, eu não vou poder usar aquele avental. Mesma coisa a luva, a hora que você vai vestir a luva, ela rompe. Então, você, ao invés de utilizar duas, você vai utilizar três, porque uma você acabou tendo que descartar por conta de apresentar uma falha. Então, nem sempre aquilo que tem um custo menor, ele vai ter um benefício. Você pode até ter um benefício ali direto na obtenção daquele produto, mas e o benefício e o custo-benefício? Será que depois do uso ele vai se apresentar efetivo? Então, todas essas questões precisam ser consideradas. E nós, que realizamos o gerenciamento das nossas unidades, precisamos saber, olha, esse avental aqui estamos gastando muito. Ele está apresentando muita falha, ele não é de boa qualidade, então a gente acaba gastando mais. O que a gente gastava um pacote, né, por determinados atendimentos, a gente está usando para esses mesmos atendimentos 3, 4 pacotes. Então está gastando muito. Então quer dizer que a relação custo-benefício precisa ser revista. Então, todos esses elementos precisam ser considerados para o gerenciamento desses recursos e custos, principalmente dos materiais. Vamos responder aqui uma situação-problema? Vamos desenvolvê-la? Então, vamos lá. Bom, o hospital, como já se sabe, está em ampliação dos serviços. E a enfermeira Gabriela, que é do setor do serviço de hemodiálise, recebeu um relatório de gastos no setor. E foi observado um aumento nesse mês. Como que a Gabriela pode reduzir os gastos na unidade? Primeiro, ela precisa entender que existem custos indiretos e custos também variáveis que podem ser ali organizados. Então, em relação aos custos indiretos, nós temos o gasto com energia, água, limpeza,
que acaba sendo mais difícil da gente conseguir fazer essa contenção de gastos. Mas o problema pode estar aqui, nos materiais variáveis, naqueles materiais que são utilizados para atendimento, medicamentos ou até equipamentos, e avaliar a relação custo-benefício. Perceber se os materiais que foram comprados, eles são de boa qualidade, se a utilização deles pode estar atrelada a essa questão do aumento de gasto. Eu posso ter materiais de péssima qualidade e com isso a equipe acaba utilizando bem mais do que o necessário e com isso aumentando o custo para a assistência. Os equipamentos que foram comprados apresentam falhas, tiveram que ir para conserto e com isso foi necessário adquirir mais equipamentos. Então, todos esses elementos precisam ser analisados e avaliados. Qual é a razão do aumento do gasto nesse mês? Né? Porque geralmente os custos na verdade, os custos fixos, eles não vão entrar nessa análise, nessa conta, porque eles são fixos. Então, não tem variação de um mês para outro, a não ser que tenha admitido mais profissionais. Então, nesse mês foi necessário admitir novos profissionais porque a demanda aumentou. Com isso, então, teve um custo bem significativo com o pagamento dos salários. Pode ser esse o motivo. Mas o que é importante? Que a gestora de enfermagem tenha consciência e consiga explicar para o setor de contabilidade o motivo desse aumento. Então, foi necessário admitir novos funcionários. Então, esse elevado custo é em decorrência desse fator. Ou não, a gente precisa rever a obtenção de alguns materiais, porque eles estão falhando muito e a gente precisa utilizar mais do que o necessário. Então, essa visão mais ampla precisa ser incorporada na gestão em saúde, em especial gestão em enfermagem. Auditoria em saúde. E a equipe de enfermagem, principalmente os enfermeiros, eles atuam muito nesse setor. E quando o assunto é gestão de custos, a auditoria ela é fundamental e você vai aprender agora por quê. Então, me acompanhe aqui no quadro. A auditoria em saúde é uma avaliação sistemática e formal de uma atividade para determinar se ela está sendo realizada de acordo com os seus objetivos. A auditoria em saúde ela atende às necessidades da instituição no controle dos fatores geradores de processos de alto custo. No âmbito hospitalar, por exemplo, a enfermagem ela é usuária da maior parte dos materiais de consumo. Nós utilizamos muitos materiais para a prestação da assistência. Então, nós precisamos dispor atenção a esses custos envolvidos no processo do cuidar, no intuito de garantir a provisão, ou seja, planejar a utilização desses materiais, que tenha materiais suficientes para o atendimento, e a adequação desses materiais para cada uso, para cada tipo de assistência, para cada procedimento. Existem alguns tipos de auditoria. Nós temos a auditoria interna. Essa auditoria ela é realizada pela própria instituição e geralmente é composta por enfermeiros. O que essa auditoria interna ela faz? Principalmente, eu já vivenciei isso em uma instituição, então eu realizava a auditoria interna dessa instituição, que nada mais era uma instituição privada, é uma instituição privada, então você precisa visitar alguns setores e fazer a vistoria e análise dos prontuários diariamente, para avaliar o quanto se tem gastado para um atendimento específico. Então, é analisado cada atendimento de maneira, então, bem de perto, tá? Com uma análise bem acirrada de o quanto se gastou para aquele paciente. O que foi feito para esse paciente? Esse paciente, então, está em antibiótico terapia, ele precisou realizar uma cirurgia, então tem o custo da cirurgia, tem o custo do curativo, dessa incisão cirúrgica, tem o custo com antibiótico terapia, tem o custo dos recursos humanos, enfim, Mas a auditoria, ela vai analisar cada material que foi utilizado para a cirurgia, durante a cirurgia, quais os materiais que foram utilizados, quais os medicamentos, qual a anestesia,
Para o cuidado desse paciente, quantidade de gaze, quantidade de micropor, soro fisiológico, medicamento, tudo isso entra na conta. Por quê? Nós temos as operadoras dos planos de saúde. Se o paciente ele é conveniado, né, alguma operadora de plano de saúde, esse repasse vai ser feito de acordo com o gasto daquela assistência. Então, a instituição ela precisa ter controle sobre isso, para repassar para a operadora do plano de saúde e o repasse financeiro acontecer mediante, então, essa prestação de contas. Se é um atendimento particular, quem vai pagar é o paciente. Então, nós precisamos informar a ele todos os gastos referentes àquele atendimento e o pagamento vai ser direto para a instituição, né? O setor público também acontece as auditorias, porque o repasse financeiro vai ser em decorrência dos atendimentos. É claro que no setor público existe uma tabela, né? Existe uma padronização para os atendimentos, a gente vai ter que configurar os atendimentos de acordo com essa planilha para o repasse financeiro. Então veja que a auditoria dentro da instituição ela é fundamental para a empresa. É ela que vai ficar de olho em tudo que se gasta para que essa empresa receba o retorno financeiro diante daquele atendimento. Então, primeiro nós atendemos e depois a instituição recebe, ok? Vamos falar do próximo tipo de auditoria. Nós temos a auditoria externa e, como o próprio nome diz, é uma auditoria que é feita por uma equipe que não pertence à instituição. Geralmente, a empresa contrata esses serviços. Tá? Então, para fazer auditoria fiscal, auditoria ali, para tentar entender o que está acontecendo ali, por que a auditoria não está sendo efetiva, se tem alguma fragilidade ali nos custos. Então, geralmente é uma empresa terceirizada, a gente contrata para que ela olhe para perto do nosso processo de auditoria e encontre possíveis falhas. Tá? Em relação ao outro tipo também de auditoria, nós temos a auditoria retrospectiva. Ela é feita após a alta do paciente. Então, o paciente vai de alta e depois nós vamos avaliar o prontuário depois da alta do paciente. Então, os dados obtidos, eles acabam não revertendo tanto em benefício desse paciente diretamente, mas sim para assistência de maneira global. A auditoria retrospectiva é quando a gente precisa analisar a qualidade da prestação de serviço em saúde, quando a gente precisa tentar entender se está sendo efetiva a assistência. Então, não tem tanta relação com a questão, tem relação com a questão financeira, mas não em curto período, né? A longo período, é uma análise mais global, tá? Quando a gente periodicamente faz uma análise da instituição como um todo. Agora, a auditoria operacional ao concorrente é aquela que a gente faz com o paciente hospitalizado. E essa tem o objetivo de prestar contas para a operadora do plano de saúde, para o paciente, né, que quando receber alta vai ter que fazer o pagamento, quando se trata de empresa privada. Então, esse tipo de auditoria é a concorrente, que nós realizamos diariamente. Professora, mas por exemplo, então a auditoria interna, que é feita pela própria instituição, ela realiza auditoria operacional, a concorrente? Sim, geralmente é a auditoria interna que realiza essa auditoria operacional. Diariamente a gente vai consultar o prontuário do paciente e fazer a contabilidade de todos os materiais que foram utilizados para tal. Geralmente a auditoria externa ela faz o tipo de auditoria retrospectiva. O que eu quero que você entenda? Que tanto a auditoria interna quanto a externa tem a ver com o fato da equipe ser da própria instituição ou não. E em termos aqui de auditoria retrospectiva e concorrente, em relação ao tempo que se audita esse prontuário, que é ou após a alta do paciente ou então enquanto o paciente está hospitalizado. Então veja que existe uma diferença entre elas. Essas duas, elas podem ser comparadas, enquanto que essas duas últimas também. Bom, a gente precisa também falar das glosas. As glosas é o não pagamento de valores referentes a atendimentos, medicamentos, materiais ou taxas cobradas pelas empresas prestadoras de serviços, como os hospitais, clínicas, laboratórios. A instituição ela tem que justificar
o relatório da auditoria para o recebimento da conta, serviço prestado, podendo ou não receber das operadoras dos planos de saúde. Então, por exemplo, às vezes a operadora do plano de saúde ela não paga por alguns procedimentos. Por quê? Porque o paciente que é conveniado a essa operadora tem ali um plano de saúde que não cobra aquele procedimento. Então, a operadora não vai fazer o ressarcimento desse atendimento específico. Por quê? Porque não consta naquele convênio, tá? Em relação ao conveniado, ao paciente. Ou então, olha, o uso desse material, o uso desse tipo, né, de equipamento não justifica nesse caso. Então, a gente não vai fazer o ressarcimento. Claro que existem contratos e contratos. Por exemplo, quando eu trabalhava nesse setor de auditoria nesse hospital, existiam algumas operadoras dos planos de saúde que ressarciam alguns materiais, outros não, outras operadoras não. Então, a gente tinha que ficar de olho de qual operadora nós estávamos fazendo a auditoria do prontuário. Porque não adianta colocar lá um material que a gente sabe que a operadora do plano não cobre. Então, não adianta colocar lá, ela vai glosar, ou seja, ela vai indeferir. Ela vai falar, olha, isso aqui vocês sabem que a gente não paga, esse material não paga. Então, por exemplo, fralda descartável. Então, dependendo do atendimento, algumas operadoras, elas não faziam repasse financeiro daquele uso daquele material. Então, a gente já sabia. Outras já faziam o ressarcimento. Mas são contratos e também tem a ver com o plano, né? De acordo com o procedimento. Então, e aí, como que vai fazer? Provavelmente o paciente vai ter que fazer o ressarcimento daquele procedimento. Por quê? Não está vinculado à cobertura do seu plano de saúde, tá bom? Então, só para vocês entenderem o quão importante é esse assunto. Vamos resolver uma situação, problema da auditoria em saúde. Então, vem comigo para a leitura dessa situação. Nós temos aqui uma questão de um concurso público de 2019, então, sobre a auditoria de enfermagem em instituições de saúde, considera os seguintes requisitos. 1. Interpretação da assistência ao paciente como um trabalho de responsabilidade multiprofissional. 2. Serviço de enfermagem organizado com objetivos claros. 3. Definição de medidas ou critérios de avaliação, seguidos de guia que permite a identificação de diferenciação sobre sua correção. Prontuário com anotações referentes à assistência de enfermagem, observando a técnica dos registros. Ou são requisitos para a implantação da auditoria em enfermagem em instituições de saúde. Quero que você avalie as opções A, B, C, D e E compartilhe lá no chat qual é a resposta que você acredita estar correta. Na sequência, eu trago a resposta e finalizo o nosso encontro.
Quero agradecer o Polo de Breves por ter compartilhado a resposta no chat. Muito obrigada, vocês sempre presentes em todas as aulas. Vamos lá, vamos corrigir a questão? Então, a questão pedia para analisar em relação à auditoria de enfermagem alguns requisitos para a implantação da auditoria, né, nas instituições. Então, a primeira afirmativa, ela coloca que um dos requisitos é a interpretação da assistência ao paciente como um trabalho de responsabilidade multiprofissional. Essa é uma afirmativa verdadeira. Por quê? Porque a equipe de enfermagem ela vai auditar os prontuários. Ela vai fazer a interpretação da assistência ao paciente, mas levando em consideração que é um trabalho de responsabilidade multiprofissional, porque são vários os profissionais que vão atender aquele mesmo paciente. Afirmativa 2. O serviço de enfermagem deve ser organizado com objetivos claros. Então, isso é muito importante para que se tenha ali objetivos para serem seguidos por essa auditoria. Então, olha, o motivo da auditoria é fazer a revisão dos prontuários dos pacientes, né? Dar prioridade para os pacientes que estão internados em contas particulares, porque quando ele for de alta, no momento da alta ele vai ter que fazer o pagamento. As operadoras dos planos de saúde, você tem um tempo maior para isso. Então, priorizar os pacientes particulares. Esse é um dos exemplos, tá? Então, também é verdadeira. 3. Definir medidas ou critérios de avaliação, seguidos de guia que permite a identificação de diferenciação para sua correção, também é verdadeira. A gente precisa de medidas, critérios de avaliação, tá? É igual o exemplo que eu dei. Nós sabemos, né, na empresa no serviço que eu trabalhava, que algumas operadoras dos planos de saúde cobriam alguns gastos, outros não. Então, a gente precisa ter critério para avaliar, tá? E um guia para a gente identificar possíveis correções. E 4, o prontuário, a gente vai anotar, a gente vai analisar o prontuário com as anotações referentes à assistência de enfermagem, observando a técnica dos registros, não só de enfermagem, mas de todos os profissionais. Mas a de enfermagem em específico, por quê? Porque nós realizamos muito os procedimentos, né? Então, as anotações, elas são extremamente importantes e a auditoria, ela avalia até se a anotação, ela aconteceu de maneira correta ou se está faltando informação. Se faltar, isso vai repercutir na assistência em saúde, tá? E no repasse financeiro também. Se você deixar de registrar uma agulha, deixar de registrar uma seringa, não vai ter o repasse financeiro. Então, a alternativa correta é a letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Eu tenho aqui a dúvida do Polo de Breves em relação a quais os profissionais que compõem a equipe de auditoria. No geral, são enfermeiros, é a grande maioria, mas nós temos também outros profissionais da área da saúde que podem ter especialização na área e que podem atuar nesse setor, tá? Mas que esteja vinculado ali o setor e que tenha uma especialização na área. Então, você que ter alguma proximidade com a temática, com a área, faça uma especialização, quem sabe você vai atuar em uma auditoria, não é mesmo? Então, eu preciso ter essa especialização. A grande maioria das instituições, elas têm enquanto requisito você ter essa especialização para atuar nessa área, mas outros profissionais, eles podem compor. Mas o que eu mais percebo, e até o momento que eu já pude presenciar, é o profissional de enfermagem. Vamos recapitular o que foi visto nesse encontro. Nós iniciamos a nossa aula falando da gestão dos recursos físicos e também materiais em saúde. Falamos dos custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, do plano de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e dos tipos de auditoria. Então, essa aula é uma aula muito bacana, muito rica de conteúdo e foi possível você entender essa questão dos recursos físicos e materiais. Infelizmente chegamos ao fim, esse era o nosso último encontro. Quero agradecer a companhia que eu tive ao longo desses encontros, agradecer a participação em todas as aulas
e dizer que eu posso estar com você em outro momento. Então, fica aqui o meu abraço e eu te vejo em outra oportunidade. Até lá!